Livre para todos os públicos. Olá! O presidente Jair Bolsonaro tem demonstrado a cada dia que primeiro vem a economia e depois o povo. Prova disso é que o governo não tem uma proposta para garantir o financiamento do Programa Social Renda Cidadã. A equipe do governo cogitou até retirar recursos da educação básica para não alterar a lei do teto de gastos e nem fazer uma reforma tributária para taxar os super ricos. Esse é o tema da entrevista central com o especialista em orçamento público Flávio Tonelli. Na reportagem de hoje, tratamos da exploração das grandes mineradoras e da subtributação dos impostos, que amplia os impactos socioambientais nas comunidades. Eu sou a Larissa Gold e começa agora a Central do Brasil. Central do Brasil. A mineração no Brasil é uma atividade pouco controlada, fiscalizada e tributada pelo Estado. Os crimes socioambientais de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais, são exemplos disso. O recurso das mineradoras são bens da União. Para explorá-los, as mineradoras pagam uma compensação financeira que depois é dividida para estados e municípios. No entanto, a fiscalização é precária, o que facilita a sonegação de impostos. Saiba mais na reportagem de Camila Piacese. Nacional. Responsável pela fiscalização das barragens de minérios, a Agência Nacional de Mineração sofre com poucos recursos financeiros. Enquanto isso, as mineradoras ganham um verdadeiro pote de ouro. No ano passado, a Vale teve lucro de 6,5 bilhões no terceiro trimestre de 2019. Sem fiscalização, a subnotificação ou até mesmo a sonegação da compensação financeira pela exploração de recursos minerais prejudica a população. A CEFEM é uma porcentagem paga à União pelas mineradoras pelo uso do solo, destinado para o bem-estar da população do município. Mas, sem a fiscalização, os moradores de Conceição, Mato Dentro, cidade que depende dos recursos da CEFEM, vivem com medo do crime de Brumadinho e Mariana, conforme explicou a coordenadora nacional do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, Juliana Deprá. Esse medo, ele é constante, né? Há muitos anos as famílias convivem com esse medo. E depois dos rompimentos das barragens de Fundão e Mariana, né? E em Brumadinho, esse medo ele se tornou cada vez mais real, né? No Brasil, o valor da CEFEM, que seria para compensar a população dos prejuízos da mineração, é de 3,5%, bem menor do que dos outros países. E a situação tende a piorar. Para o ano que vem, serão destinados 535,5 milhões de reais para a Agência Nacional de Mineração. Porém, 54% foi designado para o contingente, ou seja, para as emergências. O governo federal não acha importante o papel da agência. Essa é a opinião do professor de Ciências Sociais da Universidade Federal de Viçosa, Tadson Coelho. Isso se deve, em parte, à emenda constitucional número 95 de 2016, que limita os gastos, né, a chamada o teto dos gastos públicos, mas também há uma falta de vontade política ou de entender a importância da Agência Nacional de Mineração. Com a ofensiva do governo federal para privatizar empresas públicas, autoridades políticas, lideranças de movimentos populares, sindicalistas e artistas participam neste sábado de um ato virtual pela soberania nacional em defesa do povo brasileiro. O 3 de outubro marca o aniversário de criação da Petrobras. Quem conta pra gente sobre esse assunto é o deputado federal do PSOL do Rio de Janeiro, Cláudio Braga. Embarque imediato. Está havendo uma grande mobilização nacional em defesa da soberania, em defesa do interesse público contra a agenda ultraliberal, que é aí capitaneada por Bolsonaro, Paulo Guedes, banqueiros, Rodrigo Maia. E nessa grande mobilização nacional que está acontecendo, o dia 3 é fundamental, sábado. No Rio de Janeiro, por exemplo, 10 horas da manhã, um abraço à Petrobras, nesse dia que é simbólico. Mas vão estar acontecendo atividades em todo o Brasil, de trabalhadores estatais, de funcionários públicos, de todos aqueles e aquelas que não querem se render, que não querem deixar o nosso país de joelhos,
E às 15 horas, uma grande live nacional, reunindo todos esses setores. E a TVT vai estar nessa transmissão também, vai estar sendo repercutido por mais de 50 páginas. É fundamental a sua participação, a sua mobilização. Nós não vendemos o nosso país. Nós não aceitamos o desmonte que Bolsonaro e companhia querem operar no Brasil. E para isso, a gente está se mobilizando e só vai ampliar a nossa articulação com a sociedade brasileira. Seguindo a promessa de privatizar tudo, o governo Bolsonaro está de olho até nos parques nacionais. As unidades de conservação são áreas naturais protegidas. No entanto, Bolsonaro já autorizou o início do processo de privatização nestes parques. Saiba mais sobre esse assunto nos Trilhos do Brasil com Afonso Bezerra. Trilhos do Brasil. O debate sobre a privatização dos parques não é recente. No Distrito Federal, o Parque Nacional de Brasília, mais conhecido como Parque da Água Mineral, vem sendo alvo dos projetos de privatização desde 2017, no governo Michel Temer. O espaço, que conta com trilhas e piscinas naturais, pode funcionar sob o regime de concessão. A preocupação de históricos frequentadores é de que o acesso fique cada vez mais restrito e o ambiente pouco preservado. Júnia Lara, da Associação dos Amigos do Parque da Água Mineral, pede união de toda a sociedade para preservar a democratização do acesso ao parque. Eu acho que a sociedade tem que tomar para si, os empresários de Brasília, o GDF, a população, sabe? E começar a entender que se Brasília não tivesse aquele Parque Nacional de Brasília, provavelmente aquilo tudo seria condomínio irregular, né? E ela não é só aquela piscina, apesar que elas são maravilhosas e é o que mais atrai as pessoas. Ela é uma amostra de um cerrado que está super ameaçado, né? Em São Paulo, o governador João Dória encaminhou para a Alesp um pacotão de privatizações de órgãos e espaços públicos, entre eles parques como o da Água Branca, na zona oeste da cidade. A proposta tem forte rejeição da oposição. O governo usa as emendas para cooptar os votos favoráveis. A justificativa é de que o Estado acumulou muitas dívidas durante a pandemia e precisa obter receitas concedendo a gestão de patrimônios públicos. O parque é usado para caminhadas, feiras orgânicas e ponto de encontro de trabalhadores. Os frequentadores, como o psicólogo Franklin Félix, temem que com a privatização o parque perca esta atmosfera de liberdade. Com a privatização, a gente sabe que faz um recorte de classe, inclusive, né? Então, muitas pessoas vão deixar de frequentar ou vão frequentar menos, porque a grande questão é se vai cobrar ou não, como já acontece em outros parques da entrada, e mesmo que seja um valor menor para manutenção, que é o que eles dizem, a gente sabe que isso prejudica muito a frequência de outras pessoas. O vice-presidente General Mourão disse nesta quinta-feira que o governo não sabe de onde sairão os recursos para o financiamento do Renda Cidadã. Com a PEC de gastos e as polêmicas com o novo programa, o governo assume que não tem um plano para garantir mínimas condições de sobrevivência para a população diante do desemprego, da pobreza e da profunda crise social. Na entrevista central de hoje, Jonatas Campos conversou com o especialista em orçamento público Flávio Tonelli. Entrevista Central. Nossa entrevista central hoje conversa com Flávio Tonelli. Ele é advogado com especialização em orçamento público e é coordenador da assessoria técnica do PCdoB na Câmara dos Deputados. Flávio, obrigado por participar de nosso programa. O presidente Bolsonaro, tem um histórico de agressões às pessoas pobres e ao próprio programa Bolsa Família. Por que esse governo agora discute um programa de renda para a população? Só no ano de 2019, esse governo cortou quase 1 milhão de famílias do Bolsa Família, né? Enquanto no próprio Cadastro Único, que é o banco de dados que dá as informações para esse programa, o número de famílias em extrema pobreza cresceu mais de 800 mil. Então, a pobreza que o governo reconhece nos seus cadastros, não é nem a que existe, é pessoas que estão cadastradas.
cresceu em 800 mil e o governo cortou 900 mil famílias do Bolsa. No começo de 20, logo antes da pandemia, nós tínhamos 2,4 milhões de famílias plenamente de acordo com todas as exigências do Bolsa Família, em situação de extrema pobreza, que não recebiam o benefício. A pandemia foi reconhecida em fevereiro. Né? Em fevereiro saiu a primeira lei sobre a pandemia, sobre a situação de pandemia, já permitindo ao governo adotar muitas medidas para resolver, pelo menos diminuir o sofrimento das pessoas, atacar a questão da saúde, né? Resolver o problema da renda. O governo, ainda assim, demorou mais de 2 meses para garantir o primeiro benefício, né? E nesses 2 meses, depois ele travou uma luta com o Congresso Nacional. Ele queria dar R$200 por pessoa, por família, e o Congresso passou para 600, podendo ser 2 benefícios por família, né? Então, passou, se a família tivesse 2 pessoas trabalhando, daria R$600. Teto de gastos. O teto de gastos foi aprovado no governo Temer, com o voto de Bolsonaro, e que é implementado e que é cumprido à risca pela equipe econômica desse governo. O teto de gastos combina com a distribuição de renda mínima para a população que nesse momento mais precisa? Esse teto de gasto, ele é o único no mundo. É o único país que acha que tem que limitar as despesas ao seu valor do ano passado, né? Isso significa, Jonatas, que se a economia melhorar, o Estado não pode gastar mais. E mesmo que se o Estado arrecadasse mais dinheiro para gastar com os pobres, não poderia fazê-lo, né? Então, esse modelo de teto de gastos, que inclui investimentos públicos, que inclui educação, que inclui saúde, que inclui assistência social, que inclui compra de alimentos da agricultura familiar, inclui todas as despesas que a gente puder imaginar, até subsídios agrícolas, subsídios da construção civil, subsídios para tirar o país da crise, tudo isso era um grande problema em 17, foi um grande problema em 19, mas ele torna um inferno para sair da pandemia. Flávio, e usando um adágio popular, o governo, quando quer tirar dinheiro do Fundeb e dos precatórios do Fundef para incluir neste programa que ele está chamando de renda cidadã, ele está dando com a mão e tirando com a outra. Você podia explicar como é essa proposta do governo? O governo retirar o dinheiro do Fundeb para o benefício assistencial é uma contradição absurda quando as próprias estatísticas do IBGE demonstram, e os municípios já estão percebendo isso, que a pressão por vagas e por matrícula na rede pública aumentou. E vai aumentar muito no final dessa pandemia, né? Porque as pessoas não perderam renda. É impossível ao governo dizer que prioriza essa questão sem priorizar o financiamento. Não vai sair, não vai nascer, né? Não tem como gestar um programa público ignorando o seu financiamento. Eu gostaria de lhe perguntar sobre a taxação de grandes fortunas, a importância desse tema e de se aprovar essa taxa para que o governo tenha renda para distribuir para quem mais precisa. Grandes fortunas são grandes mesmo, né? São pessoas que ganham milhões por mês, né? Então essa é uma grande fortuna. Taxar grandes fortunas tem 2 objetivos. Um é financiar o Estado com quem pode pagar. Em vez de eu financiar com quem não pode pagar, ficar cobrando imposto no quilo de arroz, no quilo de carne, no quilo de peixe, né? Essas coisas. Em vez de cobrar tributos na comercialização dos alimentos, nos gastos inafastáveis que as pessoas têm para a família viver, você tem que taxar quem pode pagar, quem está acumulando fortunas, né? Hoje nós ficamos por aqui. Siga nossas redes sociais no nosso perfil do Instagram, @Programa Central do Brasil, e até amanhã. Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.